O Bolsonaro não recebeu ainda o convite para a posse do Donald Trump e, na minha opinião, nem vai receber. Mas começou a surgir aí um burburinho de que ele já teria sido convidado, mas ninguém ficou sabendo, e ele não iria pedir permissão para o Alexandre de Moraes para viajar aos Estados Unidos, para evitar desgastes. Eu achei essa informação muito esquisita. Justamente pelo fato de que o Bolsonaro teve a sua defesa criticada pela defesa dos outros indiciados, falando que essa estratégia de pressionar o Alexandre de Moraes seria uma burrice, mas a defesa do Bolsonaro iria insistir nessa estratégia de pressão, justamente para falar que ele é um perseguido do Alexandre de Moraes. E a gente sabe que o Bolsonaro precisa desse aumento de prestígio, ele precisa de um respaldo internacional porque os aliados estão esvaziando. Quanto mais esvaziado estiver o bolsonarismo, menos força política ele vai ter, e quanto menos força política, menos força jurídica. E nesse momento o Lula lidera as pesquisas para 2026, está com bons indicadores econômicos, bons indicadores sociais, então não faz sentido o Bolsonaro estar ocultando o convite que ele recebeu do Donald Trump. Na minha opinião, não tem convite. Mas qual a sua opinião sobre isso? Bolsonaro, ele foi convidado? Ponto 1. Ponto 2. Faz sentido o Bolsonaro esconder o convite? Você acha que isso é verdade ou é mais um devaneio? E o terceiro ponto. Bolsonaro vai ser convidado ou não pelo Donald Trump? Coloca nos comentários, deixa o like se você concorda comigo que acha que o Bolsonaro não foi convidado e nem vai ser convidado, então deixa a sua curtida e se inscreva no canal. A informação que nós temos inicialmente é que o Bolsonaro não recebeu o convite para a cerimônia de posse do Donald Trump e, na minha opinião, nem vai receber. Quem informou isso foi o Igor Gadelha do Metrópolis. A gente sabe que o que o Donald Trump já convidou várias lideranças internacionais, quebrando aquele protocolo ou a tradição americana de não convidar nenhuma liderança global. Geralmente quem comparece à cerimônia de posse do presidente americano são os embaixadores, representando os seus países. Então não tem convite para presidentes. Mas o Donald Trump está quebrando esse protocolo, convidou o presidente chinês, o Xi Jinping, ele não vai, convidou também outras figuras, como o Javier Milei, convidou também o Orbán, o Bibi, a Meloni, várias pessoas, e o Milei, ele vai. O Bolsonaro não recebeu o convite, o Lula também não. Mas mesmo que o Lula recebesse, não iria porque ele já deixou isso claro. Quem está tentando receber, forçar um convite é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro quer falar que o pai, ele é muito popular, ele é muito próximo da extrema-direita americana, que ele é muito próximo do Trump, mas a gente sabe que isso não existe. O Bolsonaro nem é seguido pelo Donald Trump. O Trump nem cita o Bolsonaro nas suas redes sociais. Então eles forçam a barra para tentar mostrar um prestígio internacional do Bolsonaro que não existe. E o evento tem se transformado numa grande reunião da extrema-direita internacional e o Bolsonaro e o Eduardo até o momento estão de fora. Agora, a Rádio Itatiaia, que é filiada à CNN, trouxe a informação de que o Bolsonaro teria já recebido o convite para a posse do Donald Trump. A assessoria do Bolsonaro não confirma essa informação, mas aliados próximos ao presidente, fontes da Rádio Itatiaia, confirmaram à rádio a informação. Então o que aconteceu? Algumas fontes ligadas ao Bolsonaro disseram que ele já recebeu o convite. A assessoria do Bolsonaro nega essa informação. Essa fonte da Rádio Itatiaia diz que o Bolsonaro já recebeu o convite, mas ele não vai solicitar ao Alexandre de Moraes a liberação para ir até a posse do Donald Trump. Isso porque o passaporte do Bolsonaro está retido, ele não pode sair e viajar para o exterior. Essa situação, na verdade, para mim é muito estranha. Porque a justificativa para não pedir liberação para o Alexandre de Moraes é para evitar um desgaste. Mas não faz sentido, porque essa é uma informação que é conflitante com as outras informações e com as estratégias da defesa do Bolsonaro. Por quê? Nós tivemos a informação de que a defesa do Bolsonaro, o PL já jogaram a toalha e já sabe que o Bolsonaro vai ser preso. A última esperança é empurrar com a barriga essa situação que está configurada hoje, sem denúncia, sem absolutamente nada, para a posse do Donald Trump. Porque há a esperança que o Donald Trump, ao assumir a presidência americana, possa pressionar aqui as autoridades brasileiras. Só que se essa é a estratégia, a esperança do Bolsonaro, por que ele não vai pedir a liberação para ir até a posse do Trump? Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. E a estratégia nesse momento do Bolsonaro é justamente confrontar o STF. Confrontar o Alexandre de Moraes.
Por isso que, na minha opinião, não houve ainda nenhum convite. E nem vai haver. A gente sabe que a estratégia da defesa do Bolsonaro é confrontar o STF por conta da burrice atribuída à defesa do ex-presidente pela defesa dos outros indiciados. Por quê? O Bolsonaro já questionou 2 vezes e já entrou com recurso 2 vezes para tirar o Alexandre de Moraes da votação ou do inquérito do 8 de janeiro. Ele teve sucesso? Não, as 2 vezes ele foi derrotado. A defesa dos outros indiciados, principalmente dos militares, acredita que é um erro que ele está fazendo. Por quê? Porque ele só fortalece o Alexandre de Moraes diante dos pares. Mas a defesa do Bolsonaro quer continuar e vai manter essa estratégia para afastar o Alexandre de Moraes, porque isso fortaleceria ou favoreceria a estratégia do perseguido. Falar que o Bolsonaro é um perseguido, essa coisa toda. Por isso que eles vão insistir nisso. Se eles vão insistir nessa estratégia, por que que eles não iriam pedir liberação para o STF para irem até a posse do Donald Trump? Não faz o mínimo sentido. Porque o Bolsonaro, nesse momento, tudo que ele precisa é de algum tipo de prestígio. Nós estamos vendo aliados se distanciando do Bolsonaro. Por quê? Porque a bússola de poder está apontando para Lula. O Ciro Nogueira falou para Gleisi Hoffmann, nunca fui de extrema direita, hein? Agora eu voltei para o centrão. E o Bolsonaro precisa mostrar que ele não é alguém do passado. Ele precisa mostrar que ele ainda é o futuro da direita. Mesmo com Tarcísio, mesmo com Caiado, mesmo com Pablo Marçal. Por isso que ele mantém o Eduardo Bolsonaro como vice. Porque ele não quer transferir o capital político. Porque se ele estiver enfraquecido, ele perde força jurídica. Porque ele precisa de força política para ter força jurídica. E ele quer falar para o mercado que ele é o único capaz de enfrentar o Lula. Porque a gente sabe que o mercado não quer o Lula como presidente. Então, o convite do Donald Trump daria um certo prestígio internacional para o Bolsonaro no momento de fragilidade, ainda mais com os desempenhos recentes apresentados pelo Lula. Saiu o resultado do IBGE, a menor taxa de desemprego da história, 6,1%. O desempenho econômico está bom, o crescimento foi acima do esperado, o desempenho social também. E as pesquisas Quest mostram que o Lula está à frente do Bolsonaro com muita vantagem, à frente de Tarcísio, à frente de Zema, à frente de Caiado, à frente de Michele, à frente também do Pablo Marçal. E não somente Lula está à frente deles, como também o próprio Fernando Haddad também lidera as pesquisas, derrotando Bolsonaro, derrotando Tarcísio, derrotando todos os adversários que estão à frente. Esse resultado é muito negativo para o Bolsonaro, porque mostra que a bússola de poder indica para a esquerda e não para a direita. Isso tende a enfraquecer ainda mais Bolsonaro politicamente. Porque aqueles que poderiam fazer oposição a ele não têm condição, fazer oposição ao Lula não tem condição de fazer, porque a oposição é completamente abilolada. Então o Centrão, que poderia endossar, não endossa, vai para o governo Lula. O que a gente sabe tem de concreto nesse momento a respeito da posse do Donald Trump. Eduardo Bolsonaro vai viajar. Ele vai. Há um desânimo da caravana bolsonarista, falando que é uma caravana de 50 pessoas. Não vão, ou não vai. Por quê? Porque não vão ter nenhum tipo de prestígio, o tratamento VIP, vão ser tratados como com uns quaisquer. Não vai ter a mesma recepção que tiveram no Milei, não vai ter foto, não vai ter nada. Talvez o Eduardo Bolsonaro consiga alguma coisa bem longe, bem distante. Não vai ter intimidade, eles não têm essa intimidade, ele não tem essa proximidade com o Partido Republicano ou com deputados americanos. O próprio falou das dificuldades que existem para ele conseguir uma agenda com algum parlamentar americano, ele nunca conseguiu aparentemente. A não ser com aquele brasileiro que depois foi caçado lá nos Estados Unidos, mas só. Eles forçam uma intimidade que não possuem. Essa posse do Donald Trump tende a ser, está caminhando para ser, um verdadeiro mico para o Bolsonaro, para seus filhos e para toda a direita brasileira.